Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Laura Shin, sejam bem-vindos ao canal. Esse é o primeiro vídeo e... Bom, eu criei aqui esse canal, deixa eu começar aqui falando, já vou ser bem direta mesmo. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, se você pesquisou algum conteúdo relacionado aos estudos, seja muito bem-vindo. Enfim, começando a introduzir aqui o canal para vocês, eu criei esse canal com o intuito de aprender matérias, com o intuito da gente aprender sobre química, física, biologia, sobre história, sociologia, filosofia, pra gente aprender sobre artes, enfim, qualquer matéria que a gente aprenda na escola, eu vou introduzir aqui e porque essa é a minha forma de aprender. Eu explico as matérias e eu acabo absorvendo esse assunto para mim. Então, eu mesma faço meu estudo, eu mesma pego e entendo ali a matéria, tento entender ao máximo para passar para as pessoas. E o que eu não entendo, eu corro atrás de entender. E aí, depois eu passo para as pessoas em forma de explicação e acabo aprendendo também. Então, basicamente, esse é o intuito do canal. Você aprender e eu também aprendo com isso. E, bom, para a gente começar o assunto do canal, o primeiro vídeo, vamos começar explicando um pouquinho de química e introduzindo o estudo da química, para você que nunca viu, para você que está vindo a primeira vez lá no ensino médio, porque no ensino fundamental a gente tem basicamente uns resquícios de química, mas a gente não consegue compreender tudo. Então aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que a química estuda, onde a química está, qual que é o objetivo dela. Enfim, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para as pessoas verem mais conteúdos relacionados ao estudo. Cansei de falar. Bora lá pro vídeo. Para estudar química, primeiro a gente precisa compreender onde a química está presente. Eu sei que muita gente deve se perguntar, mas por que eu estudo química? Porque química é uma propriedade da natureza. A química em si é uma ciência relacionada à natureza, ou seja, dos fenômenos que ocorrem a ela, ou criados pelo próprio humano. Como, por exemplo, na água, a gente tem uma química. Eu falei certo, né? Na água, a gente tem uma química. Nos nossos cabelos, nós temos uma química. No nosso cérebro, quando ele responde a hormônios como serotonina, dopamina, por exemplo, adrenalina, tudo isso são neurotransmissores, gerando uma reação química no nosso cérebro, que gera uma mudança de humor, repetindo, do qual a gente tenta entender, explicando por meio da química, também da neurociência. Então, tudo isso tá meio que interligado, como vocês podem ver. Então, assim, as ciências, elas não estão longe uma da outra, mas interligadas. E uma coisa muito legal é ver a química na natureza mesmo. Por exemplo, quando a gente tem uma hortênsia, a flor hortênsia, ela muda de cor de acordo com o pH do solo. Então, por isso que às vezes vocês veem a hortênsia e às vezes ela tá rosa, ou ela tá roxa, ou ela tá azul. Então, é bem interessante esse tipo de estudo para a gente compreender essas mudanças que ocorrem, ou os fenômenos, ou simplesmente entender para conhecimento mesmo. Química, basicamente, ela estuda a natureza. Então, química está inteiramente ligada com física, com biologia. Essas três ciências da natureza, elas estão inteiramente ligadas de uma forma do qual vocês vão compreender de pouco a pouco. Tomem H2O. Para iniciar o estudo da química, vamos começar com a menor partícula existente na natureza, que é basicamente o átomo. Que a gente vai ter um pouquinho de história. Bom, lá no estudo da cosmologia, lá na Grécia Antiga, onde eles tentavam entender de onde que surgiu tudo, do que é constituído as coisas, qual que é a origem das coisas, enfim. Nessa época, a gente tem Demócrito e Leucipo, que foram dois filósofos pré-socráticos pluralistas. Ambos são conhecidos por formularem a teoria atomista. E a teoria atomista basicamente nos diz que os estudos deles é que existiam duas coisas: o átomo e o vácuo. Átomo vem do grego a, que sempre vai significar em grego não, e tomo significa partes. Então, para eles, o mundo era basicamente composto de um monte de matérias que eram encontradas em um mar vazio, em um eco, um vazio total. Para eles, um átomo ele não poderia ser cortado ou dividido de qualquer maneira. Ele era completamente sólido. Eles estão introduzindo ao assunto
dos átomos, a gente começa com Demócrito e Leucipo. Então, usando os resquícios do que era o átomo de Demócrito e Leucipo, a gente tem o cientista John Dalton, que existiu de 1766 até 1844, que nos trouxe a seguinte teoria. Ele disse que toda a matéria é composta de átomos. Matéria é basicamente tudo aquilo que tem volume e massa e que ocupa um espaço. E a matéria ela é constituída de átomos. Nos trouxe a teoria de que cada átomo ele é maciço, indivisível, pequeno e eletricamente neutro. Ele nos trouxe a lei da composição definida, que é basicamente combinação, separação ou rearranjo de átomos. Em 1903 a gente tem Thomson, que basicamente veio com o modelo pudim de passas. Esse modelo ele constituía nas seguintes características. Era uma massa positiva recheada de cargas negativas, mais conhecidas hoje como elétrons. A eletrização era por atrito. Cargas elétricas em gás, como na ampola de Crookes. Eu não sei se é assim exatamente o que fala, mas vou deixar aqui como que é uma ampola de Crookes para a gente entender basicamente como é que era. No final do século XIX, os cientistas eles estavam tentando compreender um novo fenômeno, que esse fenômeno hoje é conhecido como radioatividade, que não poderia ser explicado com o modelo atômico de Thomson, mas sim com o aluno dele, Ernest Rutherford. A radioatividade é quando um elemento químico ele consegue produzir energia e matéria de forma espontânea. Eles começaram a fazer um experimento, e esse experimento era o seguinte: um material que tivesse a radioatividade dentro de um pequeno compartimento com um furo. Ela é conhecida, na verdade, como radiação alfa, que ela tem carga positiva. Gente, eu me sinto burra perto dessas pessoas. Imaginar aqui eu tenho esse pequeno compartimento com radiação. Ele vai estar refletindo através de uma fina folha de ouro. Os cientistas eles iriam observar onde a radiação ia parar após essa folha. Porém, o que eles começaram a observar? A expectativa é que ela parasse justo quando tivesse a fina folha de ouro. O que aconteceu é o seguinte: algumas partículas dessa radiação nem chegaram a passar, outras passaram e sofreram um certo desvio e outras seguiram reto. E eles concluíram que, se o átomo é neutro, por que ocorreu esses desvios? Então aí a gente começa a formular outras teorias. Então ele concluiu o seguinte, que a partícula alfa encontrou uma partícula positiva dentro da folha e conseguiu a repulsão. A partícula alfa positiva encontrou uma partícula negativa e encontrou a atração. Com o elétron estando em movimento e não parado, como mostrava o modelo de Thomson. A alfa, ela poderia não ter encontrado outra partícula ou nada e simplesmente ter atravessado a folha. Ele meio que ele começou a ver um vazio no átomo que separa a região positiva da negativa, qual ele chamou a primeira de núcleo e a segunda de eletrosfera, constituída por uma região negativa, e o núcleo ele era uma região positiva. Então ele nos trouxe como se fosse um modelo de sistema planetário. Ele era estático e positivo, e os elétrons, que no caso ficavam na eletrosfera, eles vagavam com um grande vazio entre eles. Essa teoria de Rutherford, por mais que ela fosse brilhante e extremamente perspicaz, ela existiu algumas falhas, que, por exemplo, se a gente tem uma carga positiva com uma negativa e a carga negativa vagasse na eletrosfera, ela chegaria até um núcleo positivo, porque essas cargas elas teriam uma atração, que é com que aniquilasse a estrutura daquele átomo. 2 anos a gente teve os estudos do Niels Bohr, que ele utilizou os estudos da física quântica para nos explicar o porquê que o núcleo não era aniquilado. Bohr, os elétrons eles não giravam por acaso, mas sim eles descreviam as órbitas de uma energia específica. Quando um átomo ele recebe algum estímulo energético, como uma faísca ou um calor, ele pula para uma órbita maior, logo depois voltando para sua órbita original. Então, ele vai emitir essa mesma quantidade de energia em forma de luz. Significa do porquê os objetos possuírem cores diferentes.
Quase que eu me enrolei aqui, gente. Por conta de diferentes elétrons transmitindo diferentes tipos de energia em forma de luz. Assim, o modelo atômico de Rutherford Bohr. Agora eu vou explicar algumas coisinhas aqui que a escola não explicou. A bênção de Deus de novo, né? Tá triste. Enfim, algumas coisas que a escola não explicou que são extremamente importantes pra gente e que são modelos, estudos que foram acrescentados anos depois para que a gente compreenda o modelo atômico ou o átomo como é hoje. Então, em 1919, Rutherford ele veio dizendo que o átomo ele é constituído no núcleo por uma partícula positiva, por partículas subatômicas positivas. E aí, anos depois, em 1932, pelo físico James Chadwick, pelo físico inglês, a gente teve um seguinte acréscimo, que o núcleo ele não tinha somente cargas positivas, mas também a gente tinha os nêutrons. Eles não têm massa e nem carga, porém ficavam no núcleo do átomo. O que a gente aprendeu hoje? Que o modelo atômico atual ele tem prótons e nêutrons no núcleo e na eletrosfera nós temos os elétrons. Então, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse assunto foi bem introdutório mesmo. Eu espero que eu tenha explicado bem. Se ficou confuso, algumas partes me perdoem. Eu vou tentar ao máximo melhorar a minha didática, enfim, a explicação. Mas se você gostou desse vídeo, dê esse like, compartilha para as mais pessoas saberem do canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.